Bom dia, turma de oitavo ano, tudo bem com vocês? O nosso conteúdo, a partir dessa semana, nós vamos trabalhar um pouco sobre dança, né? Esse conteúdo que muitas vezes assim, é negligenciado, mas é de fato um conteúdo da educação física, e às vezes não se quer ou não se sabe muito bem como trabalhar, mas a gente precisa falar, precisa começar uma discussão para que esse conteúdo a gente consiga trazer de uma forma possível de trabalhar, possível de experimentar e principalmente de conhecer as várias nuances, os vários aspectos, os significados das danças, ou da dança na nossa vida, da dança na escola, quais significados, quais a importância disso. Aqui a gente vai se valer de um material muito bom, muito interessante, que está disponível na internet, tá bom? São slides produzidos, um conjunto de slides produzidos por esse professor, Saulo Bezerra da Silva, que está disponível e pode ser acessado por qualquer um a qualquer momento na internet. Então, para começar, ele traz o questionamento, né? O que é dança? O que é dança? Parece algo tão simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente dar uma definição correta, certa, fechada, porque na verdade não existe. Não há uma definição muito correta, muito fechada do que seria dança. Então, dança pode ser muita coisa. Existem dança em todos os povos do mundo. Dança existe em todas as culturas e existe desde as eras primitivas, desde o surgimento do entendimento do homem, né, como um ser que produz, que produz arte, criatividade. Então, tem origens muito antigas, muito diversificadas, e não dá para definir de uma forma muito simples. No entanto, a gente traz uma definição assim, um tanto restrita, mas para facilitar o entendimento inicial do que seria dança. Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados ao som de música, geralmente ao som de música. Mas isso significa dizer que não é possível dançar sem música? Não se pode dizer isso. Há muitas manifestações de música de dança que prescinde, que não utiliza música. E a gente pode dizer que não é dança porque não tem música? Não. E, em geral, temos. E aí, as culturas dos povos, elas vão produzindo danças e ritmos diferentes. E é por isso que a gente tem no mundo tantas manifestações dessa arte, né? Tantas manifestações. A dança representa em sua prática aspectos físicos, culturais, sociais, místicos, espirituais, psicológicos, econômicos, políticos, comunicativos, etc. A gente precisa olhar essa frase com cuidado e com atenção. Ela traz muitas informações. O que a dança representa? O que a dança representa? Ela traz em sua prática, em suas diversas formas de ser praticada pelo mundo, é, traz, pode trazer misturado, né, nos seus sentidos esses aspectos físicos que são relacionados ao nosso corpo, ao movimento, o que é possível fazer, o que é possível o que é possível trabalhar a partir do corpo, né? Com essa prática das diversas danças. Aspectos culturais se refere as características de onde aquela dança surge, por que ela surge, se ela, as características da cultura que
estão envolvidas ali. Se é algo que vai de encontro ou quebra com costumes, enfim, as danças, elas surgem de necessidades. E aí essas necessidades, elas refletem a cultura a cultura de onde ela surge ou por onde ela vai passando, né? Um exemplo, podemos dizer, é as danças populares, como aqui nós temos no Nordeste, não é isso? As danças aqui refletem muitas vezes o estilo de vida das pessoas, então a gente pode encontrar na manifestações de dança. Um exemplo bem simples, o shot, o chachado, o forró, o pé de serra, eles têm um jeito de dançar, né? Dançado de pares, pode ser dançado de pares, juntinho, então eles refletem características da cultura, o jeito de se encontrar, de duas pessoas interagirem, de namorar, enfim. Isso é um aspecto cultural. A música utilizada nessas danças são aspectos intrinsecamente culturais, né, daqui desse povo. Aspectos sociais, místicos, sociais é relacionado à interação. Então, eles refletem também, a dança ela pode refletir também a relação das pessoas entre elas mesmas. Aspectos místicos, que são aspectos que estão relacionados ao nosso sentido, ao sentido da existência, ao sentido da religiosidade. Por isso aqui temos espirituais também, aspectos espirituais, místicos, psicológicos. A dança reflete ou representa aspectos também que podem estar aspectos da nossa vida interior, do nosso psicológico. Eu posso utilizar a dança como uma forma de refletir, de pensar, de expor a minha vida interior, os meus pensamentos. E daí aspectos econômicos, políticos, comunicativos. Então, são muitos aspectos que a dança ou as danças, elas refletem, podem se comunicar para as pessoas. Por ser a dança fruto da necessidade de criação e expressão humana, ela acompanha a história e se modifica com ela, tá bom? Então, a dança, como eu falei, ela tem origem, os diversos tipos de dança têm origem em diversos momentos da história do homem, em praticamente todas as culturas, as civilizações antigas, as culturas atuais, contemporâneas, modernas. Então, nós temos essa diversidade. E ela surge como essa necessidade de criação. Então, o homem, desde que o homem é homem, digamos assim, que a raça humana se estabeleceu, né, como um ser pensante, um ser que... Ele teve a necessidade de criar de se expressar, de criar seja através de arte, da música, das pinturas e do próprio movimento corporal. Daí a gente tem as danças, né, como essa necessidade, esse reflexo da necessidade interior de criação, de expressar, de expor sentimentos, de expor sentidos através dessa expressão e da expressão da dança, né, com os movimentos do nosso corpo. A gente tem um histórico de desenvolvimento dessas danças, em que a gente vai ver nas próximas aulas uma passagem, né, do tempo, digamos assim, na passagem do tempo, o surgimento e as intenções relacionadas às danças que surgiram primitivamente ou nas primeiras eras, né, do ser humano, as danças milenárias que estão associadas às civilizações antigas, mas as civilizações, como a palavra já traz, né, as organizações humanas, ou seja, as civilizações já organizadamente. E aí a gente tem como a civilização egípcia, civilização grega, antigas, da antiguidade, ou seja, de em torno de milhares de anos atrás, 4.000, 5.000 anos atrás. As danças clássicas, que surgem no contexto da Idade Média para o Renascimento. E
danças modernas, neoclássicas e contemporâneas que surgem, digamos assim, mais marcadamente do século XIX para cá. Tá bom? Isso é matéria para destrincharmos na próxima aula. Daqui a gente permanece e continua no nosso grupo de WhatsApp para tirar algumas dúvidas e observar mais algumas características dessa dança.